Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem e entre Brunei e Butão, Butão ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui toda hora. E por último, mais não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados à dinastia Wangchuck e entre outros vídeos relacionados ao Butão, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, hoje vamos dar continuidade à série sobre a dinastia Wangchuck, falando sobre o terceiro rei do Butão, o modernizador. Então, não se preocupe que eu não vou explicar pouca coisa, eu vou deixar o vídeo mais completo possível. Beleza? Então, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Jigme Dorje Wangchuck nasceu no dia 2 de maio de 1928 e veio falecer no dia 21 de julho de 1972. Dorje nasceu no palácio em Turepang, em Trongsa, e a educação dele foi das melhores. Uma educação de etiqueta, educação religiosa, estudos, educação monárquica. Então ele sempre teve vários benefícios e depois de um tempo ele foi para a Índia, aí onde vocês estão vendo, estudar em uma escola britânica, pois naquele tempo a Índia era da Inglaterra. Então ele estudou por algum tempo aí nessa escola britânica, depois ele acabou se mudando para a Europa, mais precisamente para estudar na Escócia e na Suíça. Então ele ficou aí por um tempo relativamente longo, não se sabe ao certo quando ele voltou, mas sabe-se que quando ele foi para lá, ele teve novas ideias e ele pensou, pô, esses países aqui estão modernos, têm trabalho, as pessoas têm direitos, isso e aquilo, e o meu país está jogado no lixo. E, então ele passou a ter novas ideias, passou a ter ideias aí de modernização. Quando ele retornou, né, não se sabe quando, mas em 1943 ele é nomeado como ministro das Relações Exteriores, pelo fato, né, dele ter contato com o europeu, com pessoas ricas, com pessoas de fora, e isso ajudou bastante. E, bem, ele também tinha uma outra coisa, ele tinha um problema cardíaco crônico, mas o seu primeiro incidente, digamos assim, aconteceu aos 20 anos de idade, em 1948, onde ele acabou tendo a sua primeira parada cardíaca, mas ele sobreviveu. Então, as coisas foram mudando. Já em 1950, ele é nomeado aí como o 25º governador de Paro. E no dia 5 de outubro de 1951, ele acabou conhecendo sua esposa e se casando, e com isso, tendo literalmente 5 filhos. Então, as coisas ficaram aí. Já no ano seguinte, no dia 30 de março de 1952, ele acaba virando o rei do Butão, mas ainda assim ele não podia fazer muitas coisas. Só pôde fazer a partir do dia 27 de outubro de 1952, quando ele foi oficialmente coroado. E a partir desse momento ele já viu algumas coisas, como por exemplo a questão aí dos escravos, pois o Butão foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Então era muito comum pessoas extremamente ricas terem escravos, geralmente eram minorias étnicas. Mas o porquê? Porque essas pessoas, essas minorias étnicas, elas eram pobres, elas não tinham onde ficar, o que comer, onde dormir. Então, se elas ficassem, digamos, falando grosso modo, em uma senzala butanesa, então elas tinham onde dormir, tinham o que comer e tinham o que vestir, em troca de trabalho. Mas o Dorje não concordava com isso, então ele foi fazendo muitas coisas, mudando algumas coisas, principalmente nas questões trabalhistas, realocando essas pessoas e dando um trabalho para elas, não no governo, mas um trabalho assalariado, afinal ele também não ia dar dinheiro de graça. Ou melhor dizendo, sem que fizessem, ou melhor dizendo, né, sem que não fizessem nada. Então,
ele arrumou um modo aí de empregar essas pessoas, ao mesmo tempo contar com a mão de obra delas. Já em 1953 é criado a Assembleia Nacional do Butão, onde existe um governo de fato, ele vai democratizando o país, né, e conforme vão avançando, ele vai colocando minorias étnicas no governo também, para que essas pessoas tenham voz, para que essas pessoas consigam governar e não se sintam oprimidas aí por causa aí da maioria étnica butanesa. E a partir desse momento também ele passa a criar leis trabalhistas. Já em 1955 ele ainda continua batendo mais ou menos nessa tecla e ele passa a abolir o imposto por mercadoria. Como assim imposto por mercadoria? O que você plantava, o que você tinha, uma porcentagem era do Estado. Porém, ele trocou isso pela questão monetária. Então você não precisava mais dar seus bens, das suas plantações, mas você precisava dar dinheiro. Mas calma que não era algo desproporcional, pois para não criar uma desigualdade gigantesca logo no início do governo, ele fez algo mais ou menos que justo, onde os mais pobres pagavam menos impostos e os mais ricos pagavam mais impostos. Será que ele era comunista? E isso, por incrível que pareça, não deu nada de ruim, não deu nada errado. Já em 1958 que as verdadeiras mudanças começam, pois uma das primeiras coisas que ele faz é o quê? É abolir a escravidão. E obviamente isso irrita algumas pessoas, mas como ele já estava encaminhando para isso, alguns já estavam preparados. E além disso, ele cria o Exército Real do Butão, obviamente, né, que com a ajuda da Índia, mas com sucatas indianas, mas ainda assim ele tem alguma coisa ali para dizer que está protegendo o país, apesar de não ter um treinamento dos melhores, arma das melhores, mas né, já tem aí alguma coisinha para fazer um peso político, um peso militar em algum país, tanto na Índia quanto na China. E já ainda em 1958, o Nehru acaba visitando o Butão e eles têm a ideia de melhorar a infraestrutura. Lembra que eu falei que quando ele foi para a Europa ele teve outras ideias, outros pensamentos? Então, ele até tinha, mas não tinha recurso. Porém, com a ajuda da Índia, as coisas começaram a melhorar. Então, eles passaram a construir escola, obviamente, né? Que devido à burocracia, toda essa construção só foi iniciada em 1959. Mas ainda assim, ele passou a construir estradas, passou a construir 108 escolas, 45 a 47 hospitais. This section will house a community hall. See the reinforced beams and the drainage line here. E isso fez com que a moral dele ficasse elevada. E também, ainda nessas questões aí de escola, ensino, ele não alterou muita coisa. Ele basicamente manteve as coisas ainda do modo que estavam, preservando a cultura budista, preservando aí os monastérios, orações, mas ainda assim investindo pesado aí nos estudos. Já em 1963, ele acaba modernizando o exército com armas melhores, novos equipamentos, e obviamente também que com a ajuda da Índia, mas dessa vez como eles tinham dinheiro e algo melhor para garantir que as armas chegassem em boas condições, então eles aproveitaram para pagar por armas melhores, equipamentos e treinamentos melhores. Já em 1967, ele acaba criando um instituto de ensino superior, digamos assim, e ensino de línguas e de culturas gerais, isso incluindo o Ocidente, coisas ocidentais, mas não que o ocidental fosse estudar lá, mas a partir desse momento eles podiam estudar sobre o que acontecia na Inglaterra, na França, na Alemanha, enfim, em diversos outros países. E isso fez com que as pessoas se interessassem, então ele também criou uma escola de idiomas. Mas aí ele se manteve mais ou menos que
como eu posso dizer, nichado, algo bem específico, mas na questão aí do inglês mesmo, afinal, inglês e hindi. Afinal, eram os dois países aí que mais fizeram parte da história do botão, Inglaterra e Índia. Então, beleza. Já em 1968, ele acabou deixando todos os serviços de saúde como gratuitos, né? Então, hospitais, postos de saúde não iriam precisar mais ser pagos para ter remédio. Obviamente, tinha sim e tem médicos e locais privados, porém, grande parte aí depende do sistema de saúde gratuito. E ele também mudou a gramática do país para que as pessoas pudessem escrever melhor e ter mais facilidade para se alfabetizar. E já tendo basicamente feito grandes coisas internas no país, ele passou a se preocupar também com as coisas externas aí também, porque ele sabia que vivia num mundo globalizado e não dava para ele se manter isolado. Então, a partir dos anos 70, ele começou a negociar com os outros países, buscar reconhecimento e reconhecer. Mas a questão é que o primeiro país mesmo, depois da Índia, que ele acabou reconhecendo, foi Bangladesh em 1971, logo depois aí da guerra da Índia contra o Paquistão, onde a Índia acabou reconhecendo a independência de Bangladesh e ele foi logo em seguida. Mas tinha um pequeno porém, ele tinha aquela doença cardíaca crônica e ele precisava tratar aquilo. E em julho aí ele precisava tratar aquilo, mas ele ainda não deu prioridade, pois ainda em 71 ele acabou colocando o botão nas Nações Unidas. Então sim, o botão faz parte da ONU. Aí sim, né, devido aos problemas cardíacos, ele foi tratar isso no Quênia, mais precisamente em Nairobi, em julho de 1972, onde ele sumiu. Literalmente sumiu. E no dia 21 de julho de 1972, ele foi dado como morto e o seu corpo foi devolvido ao Butão, onde ele foi cremado. Stay with us, keep compression steady. Bag valve, increase oxygen now. I'm securing the airway, we're losing him, keep going. Beleza, minha gente? Enfim, essa foi a história aí do Jigme Dorje Wangchuk, um rei que aboliu a escravidão, modernizou o país, investiu na infraestrutura e colocou o Butão nas Nações Unidas. Você já conheceu a história dele? Você já tinha ouvido falar sobre ele? Sim ou não? Comentem aí, passem esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, como a pessoa se identifica. Não se esqueça de ver os vídeos tanto do card quanto da descrição. Quem puder me dar aquele apoio, eu agradeço. Não se esqueça de me seguir no Insta e nas minhas outras redes sociais, beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!